Ué, então, Tá gravando. pode dar Então, início. bom dia, né? O que foi separado hoje, na página de Pastorino e Minuto de Sabedoria, é a página que fala o seguinte: não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é a nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Então, né, na passagem de hoje tem tudo a ver, né? Nós que andamos aflitos por conta de todas as confusões no planeta, por conta dessa guerra, então que a gente tenha confiança em Deus e que não tenhamos medo, né? Porque Deus é nosso Pai Supremo, tem amor infinito por cada um de nós, não quer o nosso mal em nenhum momento, então nós temos que confiar, né? E Jesus, o governador do planeta, está tomando conta de tudo. Acho que essa é a passagem de hoje, né? Então, vamos para a nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai de amor, de bondade e de justiça, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos no Evangelho. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que sempre está conosco. A Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Espiritual, aos espíritos benfeitores que nos auxiliam nesse trabalho. Que as bênçãos derramadas sobre nós, Senhor, nesse instante, possam ser espalhadas em cada ponto do planeta, chegando àqueles irmãos mais necessitados, Senhor, e que eles possam ter a certeza em seus corações de que Tu estás dentro de cada um de nós. De tudo o que existe no universo, o Senhor é o Criador. E assim, Senhor, vamos pedir também que os médicos do espírito, né, os médicos espirituais, possam fluidificar as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, pedimos a Tua permissão para iniciarmos mais um evangelho abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode iniciar aqui. A Cris também estava aí, não estava? Olá, Cris. Bom dia a todos. Vamos, por favor, inicia por você. Então, o nosso estudo de hoje, né, é Lucas, capítulo 22, versículos 66 até o 71. E só que o que eu printei aqui está a partir do 67. O que ele fala no 66? Que é Jesus no Sinédrio. Mas eu perdi aqui. 66 ele diz: e quando se fez dia, reuniu-se o conselho de anciões do povo, dos principais sacerdotes e dos escribas, e o retiraram para o sinédrio deles. Aí 67 entra, dizendo: se tu és o Cristo, dize-nos. Respondeu-lhes: se vos disser, não acreditareis. E se vos interrogar, não me respondereis. Desde agora estará o Filho do Homem à direita do poder de Deus. Disseram todos: então tu és o Filho de Deus? E ele retrucou-lhes: vós dizeis que eu sou. Então disseram: ainda temos necessidade de testemunhas, pois nós mesmos ouvimos de sua boca. Eu tinha tirado o som. Nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei. Então, peguei algo que falava, que pegava uma parte do que está falando nessa questão do Evangelho. Aí uma parte eu peguei do livro Obras Póstumas, de Kardec. Está no capítulo 9, que fala o Filho de Deus e o Filho do Homem. Na verdade, isso aí é um subitem, né? Porque o capítulo em si é o estudo sobre a natureza do Cristo. E aí ele fala assim: o título de Filho de Deus, longe de implicar igualdade, é muito ao contrário, indício de uma submissão.
Ora, ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Para que Jesus fosse, em absoluto, igual a Deus, fora preciso que ele existisse como Deus, de toda a eternidade, isto é, que fosse incriado. Ora, o dogma diz que Deus o gerou desde toda a eternidade, mas quem diz gerou, diz criou. Fosse ou não, desde toda a eternidade, ele não deixa por isso de ser uma criatura e de estar, como tal, subordinada ao seu Criador. É a ideia que implicitamente se contém no termo filho, que ele vem falando dessa questão do filho, né? Se Jesus é filho de Deus, porque ele foi criado por Deus, né? Como todos nós. E aí eu peguei uma outra parte lá da página da FEB, né? Da Federação Espírita Brasileira, em que o texto tem o título assim: O que fazemos do mestre? Isso foi colocado lá no dia 2 de março de 2020, tem 2 anos, né? Aí ele fala: a história registra que antes de Jesus ser morto por crucificação, ele foi submetido a uma sequência de julgamentos por parte das autoridades religiosas, clero judaico e membros do Sinédrio, administrativas, Herodes e representantes, e políticas, romanos, representado pela figura de Pilatos. Foi também alvo de traição por parte de um dos membros do Colégio Apostolar, que não compreendeu a magnitude da mensagem do Evangelho. Contudo, o mestre Nazareno viera ao mundo como o Messias aguardado, a fim de nos ensinar a vivência da lei de amor. Em tais ocorrências, a palavra injustiça é a que se destaca, quando tomamos conhecimento de como ocorreu o julgamento de Jesus. Faliram os religiosos e os representantes oficiais da administração política. Emmanuel assinala a respeito: Jesus Cristo, condenado sem culpa, vencido e vencedor, profundamente amado, violentamente combatido. Verdade seja dita, somos uma humanidade que tarda em evoluir. Para que ocorra a implantação da lei do amor, teremos ainda que nos submeter a suplícios e manifestações de renúncias, à semelhança do Cristo, a fim de domarmos nossa índole equivocada e ainda avessa à lei do amor, justiça e caridade. E aí depois ele vai falando algumas coisas que não tem muito a ver com o nosso texto, mas o que ele vem falando aqui basicamente é que Jesus veio trazer o amor, né? A exemplificação do amor na sua maior pureza. E nós ainda não aprendemos, né? Nós ainda não aprendemos tudo. Nós estamos começando a aprender essa questão do amor, que é o que Jesus veio nos ofertar. Então, minha parte é só essa. Só falar da questão do lei do amor e da injustiça, né? Nós todos sabemos o que aconteceu com Jesus, provavelmente nós estávamos lá, né? Participando de tudo, mas a gente tem que aprender, né? Que a gente está aqui para evoluir, crescer cada dia um pouquinho, a gente tem que tentar ser melhor hoje do que nós fomos ontem. Lembrando da máxima, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Nós ainda estamos muito na teoria, mas a gente está caminhando, né? E vamos estudar para a gente poder vivenciar esse amor, e não só falar em amor, mas viver o amor em cada instante das nossas vidas. Só isso, Cris. Eu acho que você falou, está coberta de razão, basicamente essa mensagem mesmo que o Cristo trouxe, mas o pastorino ele vai abordar um outro aspecto disso. Ele vai fixar mesmo na coisa do interrogatório de Jesus, ele vai colocar essa oposição entre Jesus como representante do sistema, quer dizer, da criação, da espiritualidade, ou do mundo espiritual, e os interrogadores como representantes do antissistema, aquilo que alguns confundem com a coisa do demônio, mas não como sendo mal, mas como sendo a materialidade que se opõe à espiritualidade. Bom, vou ler primeiro para depois a gente comentar. O exemplo de Jesus, o mestre incomparável, é claro e insofismável. A pergunta se era filho de Deus, ou seja, se pertencia ao sistema, responde altaneiramente: eu sou.
A resposta deve ter soado especialmente, e se foi, deve ter sido em hebraico, como uma afirmativa insustentável, pois a expressão eu sou, em hebraico, é exatamente Evá, um nome impronunciável, a não ser pelo próprio sumo sacerdote, uma vez ao ano. Aí ele vai, de novo, voltar a essa coisa da importância da palavra, porque ele faz aqui, esse eu sou, que quando ele responde, eu sou, ele está falando, a gente também já falou isso, que às vezes uma palavra tem vários significados, e o pastorino demonstra isso. Esse eu sou vai também ter o significado dessa palavra, que significa Deus, que é impronunciável dentro do judaísmo daquele momento, e que só o sumo sacerdote podia falar uma vez ao ano. Então, quando ele, se perguntado se é o Filho de Deus, ele diz essa palavra, então isso soa não só como essa afirmativa, que eu sou sim o Filho de Deus, mas, ao mesmo tempo, é uma baita heresia perante eles, é um crime. Então, mostra bem essa dualidade, que ser o representante do sistema dentro do antissistema é um crime imperdoável. Bom, voltando aqui. Tida como insuportável blasfêmia, gerou a sentença. O réu é de morte. Nenhum elemento do antissistema aceitará jamais que um homem igual a eles confesse possuir categoria mais elevada, ainda que pelos exemplos de suas obras se possa deduzir a realidade da afirmativa. Isso porque o antissistema não aprendeu a lição de Jesus. Conhecereis as árvores pelos seus frutos. Nenhuma árvore má produzirá bons frutos, e nenhuma árvore boa produzirá maus frutos. Isso está em Mateus 12:33. Até hoje, o antissistema pretende julgar a árvore por ela mesma, se é alta ou baixa, frondosa ou raquítica, reta ou torta, lisa ou espinhosa, sem levar em consideração os frutos que produziu. Essa maneira de julgar tem produzido numerosos hipócritas no seio da humanidade. Estejamos todos preparados. Aqui, ele falou toda essa coisa que eu citei, que o antissistema, ele não admite, ele não aceita, ele não quer alguém que represente o sistema, seja muito adepto, totalmente adepto do sistema, porque ele está indo contra a norma, aquilo que é vigente. A gente vai falando antissistema como sendo o mundo material que a gente vive. Então, vai se incomodar com aquela pessoa que, como eles, não vivem totalmente voltados para o mundo material. Vai ser tido como uma pessoa diferente demais para ser aceita. Acaba sofrendo até esse preconceito de ser diferente demais. Estejamos todos preparados para dar testemunho certo daquilo que realmente somos, diante de quem quer que seja, empregando o mesmo método utilizado por Jesus diante do tribunal religioso dos judeus. Quando acossados pela maledicência e calúnia, proferidas por aqueles que não possuem autoridade moral para fazê-lo, saibamos calar, pois o silêncio é a melhor resposta. Soframos em silêncio, orando por aqueles que, mal informados, se deixam levar pelo ódio inato, que os mina como chama oculta. Um dia, quando na mesma posição, experimentarão as mesmas acusações. Quando interrogados por quem tem o direito legal de fazê-lo, a respeito daquilo que realmente somos, respondamos corajosamente de acordo com a consciência límpida que tivermos a nosso respeito, sem nos deixarmos levar pelo orgulho, mas também sem nos escondermos por trás da bandeira esfarrapada de uma falsa modéstia. Quem sabe e tem a consciência de saber, esse é o sábio verdadeiro. Mas se a vida nos trouxer a felicidade de não sermos colocados no fogo cruzado dos adversários do polo negativo, caminhemos tranquilos, sem esquecermos de agradecer ao Pai por essa felicidade sem nome, de não sermos atacados e despedaçados. De qualquer forma, em qualquer circunstância,
recordemos o que de fato vale. É o fruto que produzimos em benefício da humanidade. Poderão atingir nossa personagem terrena, mas o nosso eu verdadeiro jamais será atingido. Porque, na realidade, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Jesus, ele pagou o preço fisicamente, veio a tortura e a morte, por ser o representante do sistema, por ser aquele que vinha trazer essa mensagem de amor, de perdão, de evolução espiritual num mundo que era um mundo ainda de bárbaros, era um mundo ainda que cobrava e até esperava alguns, aliás, muito, que ele fosse, na verdade, o chefe religioso, mas material, aquele que levaria os judeus a uma guerra santa para ter o predomínio material sobre as outras nações. Ou seja, era o antissistema querendo envolver o sistema e não aceitando o que realmente é o sistema. Naquela época, por quê? Por causa do grau evolutivo, que era, como eu falei, era um povo ainda bárbaro, um planeta ainda primitivo, que vinha, aliás, naquele momento é que deixa de ser primitivo e passa de ser prova e expiação. E esse planeta de transição, mas ainda, a gente pode dizer, nos degraus mais baixos da evolução, não tinha como acolher e aceitar um representante tão legítimo do sistema, porque ele era diferente demais. O que ele vinha falar, às vezes, na maioria das vezes, ia de encontro, ia contra os interesses da coletividade e contra os interesses, principalmente, dos poderosos. Porque a gente até diz que Jesus, antes de mais nada, é um grande comunista, porque ele queria dividir tudo para todos. E não era isso que se queria. Se queria um outro tipo de revolução, não a revolução pelo amor. Então, ele vem dizendo aqui, basicamente, isso, que a gente tenha como exemplo. Porque se nós já não passamos em algum momento da vida por isso, ou estamos passando, ou iremos passar, que a gente tenha a mesma coragem de se manter dentro do sistema e defendendo as ideias do sistema contra aquilo que é conveniência, contra aquilo que é, além da conveniência social, interesses sociais, aquilo que é a materialidade, o mundo material. E vou falar de novo, não o mundo material em si, porque sempre a gente tem que fixar isso. O mundo material é importante porque é através desse mundo material que nossos espirituais, mas contra esse mundo material, que agem por interesse unicamente material. Porque a gente sabe que, principalmente aqui, onde a gente vive no Brasil, o mundo material, a vida material, as pessoas vivem isso atrás dos prazeres, da sensualidade, basicamente, Judith, tudo aquilo é a gula, o interesse econômico, a ambição financeira, é tudo voltado só para a vida material. E quando você busca apenas essa vida espiritual, você pode, em algum momento, ser, como é que eu posso dizer, julgado, como ali está dizendo, você pode sofrer maledicência, calúnia, etc., demais, por você ter optado por um objetivo de vida diferente demais do que as pessoas, na sua maioria, estão acostumadas. E que a gente, nesse momento, tenha que ter coragem para afirmar a nossa opção, para afirmar a nossa escolha de vida, afirmar e não ceder a toda essa pressão que pode um dia ou já acontecer ou vir a acontecer sobre nós. Basicamente é isso. O que vocês acham? Cris, Kátia, Pri. Ok, vou fazer chamamento, então. Vamos lá, Kátia primeiro. Presente. Eu acho que eu tenho, às vezes, uma visão muito pessimista, né? Com relação ao nosso grau de evolução aqui na Terra, né? Quando a Pris colocou, e você também colocou, né, Cris?
assim, a máxima de Jesus, né? Porque essa é a máxima dele, né? Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, né? Então, eu acho que para nós chegarmos a esse grau de evolução, eu acho que só perto do Sol explodir, daqui a alguns bilhões de anos, porque milhões eu nem acredito, bilhões. Então, eu sou bem pessimista, porque nós ainda temos um grau de egoísmo interno muito grande, né? Que está além da nossa capacidade. Como você colocou, né? Não é que Jesus queira ser um comunista, né? Não, ele estava querendo falar era do amor, era do carinho, era do respeito, né? Era de ver o próximo como a si mesmo, né? Tratar o próximo como a gente quer ser tratado, né? E daí eu acho que nós estamos muito longe disso. A meu ver, né? Estamos muito longe dessa parte de amor, né? Porque o que falta no mundo realmente, né? Não é nem a comida, não é nem a moradia. O que falta a todos nós é o amor, né? Porque se todos nós tivéssemos amor, nós iríamos ver a vida por outro prisma, né? Nós iríamos poder enxergar o outro, enxergar até mesmo os nossos familiares de outra maneira, né? Não haveria tantas brigas, que as brigas já começam na nossa própria família, né? Que por mais que a gente queira falar, não, fulano, olha só, é teu irmão, tu tem que amar teu irmão, cara, mesmo o pai, mesmo a mãe, não consegue. Mas aí se diz, são inimigos de outras vidas, vieram nessa vida resgatar. Mas por que não resgatam, sabe? Por que não evoluem espiritualmente, né? Por que não põe um amor na frente, né? Tenta quebrar, né, os laços, né, que prendem ao passado, né? Não conseguem, o ódio é maior, né? A inveja às vezes é maior. Ou seja, os 7 pecados capitais são maiores, bem maiores do que o amor, né? Então, eu acho que falta realmente a todos nós é o amor, já começar dentro do nosso próprio lar. Não precisa nem ir aos irmãos, né? Dentro do nosso próprio lar. Às vezes que a gente não tem aquela paciência, aquele amor que a gente deveria ter, né? Então, eu me puno muito, muito por isso, né? Por às vezes, me exacerbar nos sentimentos negativos, né? Os sentimentos positivos ficarem guardados, né? Quando, na verdade, deveriam ser os sentimentos positivos que deveriam ser mais expostos, né? Então, eu acho que eu, né, Kátia, só vejo essa mudança aí mesmo, para quando o sol começar a explodir, aí a gente vai começar a tomar... Aí a gente vai estar reencarnado mais 1 milhão de vezes, né? Aí que a gente vai poder estar realmente, né, preparado para uma nova existência, para um novo amor. Por enquanto, eu não consigo, assim, sabe, nessa encarnação, particularmente, eu não consigo assim ver essa máxima poder se concretizar, né? Nem nessa, nem nas minhas 10 próximas. Eu sei que eu ainda vou viver muito. Kátia, eu preciso fazer um adendo, porque eu acabei falando de Jesus comunista, e falar em comunismo é muito perigoso, ainda mais no Brasil de hoje em dia.
Eu falei, eu até digo para todo mundo, nunca existiu comunismo em lugar nenhum do mundo, porque são interesses de poder e tudo mais, mas sim aquele princípio de dividir tudo igualmente por todo mundo. Isso era o que Cristo queria, que tudo fosse dividido igualmente por todos, independente da origem de cada um. Essa questão tua familiar, entendeu? A gente é um planeta de prova e expiação, então muitas famílias vêm, trazem em seu bojo inimigos espirituais, até mesmo para que esse convívio forçado as pessoas aprendam a se amar. Mas quando as pessoas vêm junto numa família, é justamente isso, é um último chamamento, vocês vão conviver diariamente para transformar essa rusga que vocês trazem há muito tempo em amor. É uma oportunidade, mas a gente tem que reconhecer que não são todas as famílias. Muito pelo contrário, eu acho que está diminuindo o número dessas famílias que vêm com o inimigo espiritual no seu bojo, está crescendo o número daquelas famílias mais harmoniosas, justamente por a gente estar nessa transição planetária. E realmente você está tendo uma visão bastante pessimista das coisas, porque, na realidade, eu volto a dizer, o mal aparece muito porque ele é barulhento. Ele faz barulho, ele faz estardalhaço e aparece. Mas, por exemplo, a gente está no meio de uma crise, de duas crises, a gente viu o que aconteceu em Petrópolis, o Brasil inteiro se movimentou para levar ajuda, a caridade brasileira apareceu nesse momento de Petrópolis, e a gente está vendo agora a caridade, a mobilização europeia para ajudar a Ucrânia. Tem gente que está saindo dos seus países, ali até de onde a Pri está, tem gente saindo da Alemanha para ir, pega seu carro e vai para a fronteira para ajudar as pessoas. Está aí essa coisa do amar ao próximo. Tá? E tem muita gente disposta a isso, só que isso é uma coisa mais silenciosa. E isso não faz estardalhaço. É mais devagar, é no silêncio que o amor se constrói. Olha mais um pouco para esse lado do copo cheio, porque isso está crescendo, Kátia. O mundo está mudando, a humanidade está evoluindo. Até nessa crise, eu vendo uma reportagem, eu vi um pai falando, o que eu sempre digo, em 2022 começar uma guerra não tem sentido. As pessoas estão espantadas por isso, porque para ninguém tem sentido mais uma guerra. Não é como foi na Segunda Guerra Mundial, que o mundo inteiro já estava se preparando para aquela guerra, porque vinha num crescendo de tensão. Não. Hoje em dia, o mundo não aceita mais a possibilidade de uma agressão, de uma guerra, porque isso já não está mais fazendo mais parte da nossa vibração, dos nossos desejos, dos nossos anseios enquanto humanidade. Tá? Eu vou querer... Cris, por favor, pode emitir também teus comentários. Cristiano, está me ouvindo? Então, acho que a Cris não está nos ouvindo. Tá? Deve ter acontecido alguma coisa. Mas, então, eu acho que a gente acaba indo parando nisso, até naquela coisa do julgamento do Cristo, a coisa do sistema e o antissistema. Esse embate que não é para existir. Um dia é para o antissistema ser o veículo do sistema e não ser uma coisa contrária. A guerra é antissistema, é contrário. Mas a caridade das pessoas é o sistema se manifestando. E a guerra é minoria. Isso é como se fosse aquele ponto destoante da história. Ou seja, o antissistema, enquanto oposição da espiritualidade, isso está terminando, isso está acabando. Tá? Mais algum comentário? A gente está entrando nos 10 minutos finais. Kátia, Pri? Não, eu acabei anotando aqui, né, o que você falou de Pastorino, destaquei a importância dessa questão, né, do que acontece desse espiritual versus o material, que a gente tem que estar focado no mundo espiritual, sabendo que a gente precisa da matéria, a gente se lembrar, né, da autoridade moral de Jesus, por isso ele é o nosso governador planetário. Quando o Pastorino fala lá que nós temos que agradecer ao Pai, acho que isso é muito importante a gente frisar,
agradecer ao Pai tudo que nos acontece, porque a gente não sabe o quanto nós passamos, né? Como foi o nosso livramento, né? Do que está acontecendo conosco. E o exemplo da vivência com Jesus, né? Vivenciar Jesus no dia a dia, e não só falar em Jesus. Né? Muitas das vezes eu falo em Jesus e não pratico Jesus na minha vida, eu estou falando por mim. Né? Eu acabo falando e não faço. Mas a gente acha que tudo é um passo, né? Um primeiro passo. A gente começa a falar e depois aquilo vai tornar um hábito e eu vou começar a praticar. Então, acho que é por isso que a gente... Eu acho não, é por isso que nós estudamos, né? Para poder abrir os nossos canais, o nosso conhecimento e a gente poder vivenciar o que Jesus nos ensinou. Sim, todos nós, senão a gente nem estava aqui, né, Pri? A gente estava lá ajudando outro lado. A gente está ralando aqui por causa disso. Então, como a gente já com menos de 10 minutos, eu vou pedir para você fazer a oração final, que né, a gente tem que fechar isso para depois escolher e depois a gente pode continuar comentando. Por favor, Pri. Tá. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade benfazeja, por esse bate-papo sobre Jesus, sobre o que ele nos ensinou e que nós devemos praticar. Mas, Senhor, vamos te pedir por cada irmão no planeta Terra, que cada um nesse instante, Senhor, possa ser abençoado, que aqueles que ainda não conseguem acreditar nesse teu amor infinito, que ele possa ser plenamente abençoado nesse momento. Aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que eles possam ser abençoados, que seus familiares possam ser abençoados, que cada pessoa que lá trabalha também possa ser abençoada, Senhor. Abençoe os nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, aqueles que estão nas ruas, Senhor, perambulando, aqueles que estão lá em Petrópolis, né, estão ajudando, aqueles que estão passando por dificuldades em Petrópolis, que eles possam ser amparados, os nossos irmãos que estão lá na Ucrânia, passando por tanta dificuldade, Senhor. Abençoe a cada um, aqueles que estão em locais insalubres, né, em locais violentos, que eles possam acreditar, Senhor, que o Senhor está junto deles a cada instante. Então, assim, Mestre Jesus, com toda a gratidão do nosso coração, que nós possamos permanecer durante essa semana, até o próximo estudo, ligados a Ti, Senhor, conectados no Teu amor, para que possamos passar pelas nossas dificuldades, entendendo que o Senhor sempre quer o melhor para cada um de nós, que o Senhor não nos desampara e não nos abandona em nenhum momento de nossas vidas. E assim, Mestre amado, pedimos a permissão para finalizarmos o estudo abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, se vocês permitem, não tiverem nada contra, eu vou escolher aqui. Já ficou a Bíblia na mão. Vai ser grande. Vai ser João 14. João 14 vai do 16 ao 30. Eu queria, quando você estava aí rezando, eu também estava me tocando uma coisa, Cris. Pri, coincidência ou não, a gente está falando dessa dualidade de sistema e antissistema e também dessa oposição indevida, que é para ser uma dualidade harmônica, certo? Ser o mundo material submetido à espiritualidade como veículo de aprendizado do espírito. Mas essa oposição, quando o mundo material tenta se sobrepor à espiritualidade ou simplesmente desprezar, a gente está falando sobre isso em pleno carnaval, né? Que o carnaval é uma festa totalmente hedonista em que muitas pessoas acabam agindo como antissistema de modo opositor, né? Aquela coisa o nome já está dizendo, carnaval, festa da carne, mas um baita mau sentido da palavra mesmo, até de
A gente sabe que quanto comprometimento espiritual surge, muitas vezes, desses poucos dias de carnaval, né? Nada é por acaso. Eu acho que nada é por acaso. Caiu esse estudo justamente agora, nessa época, e que isso também nos sirva de alerta, né? Que nada é por acaso, é a outra dica de, vamos ver, prestar atenção. O que a gente está fazendo com o antissistema? Está deixando ele, vivenciando ele por ele, ou a gente também realmente está tentando submeter esse antissistema ao sistema, que é quem deve dirigir tudo. Mais algum comentário, gente? Esse é o Batman. Para quem não conhece, esse é o Batman. Ele é lindo. Ele é lindo, eu tenho 3. Então, gente, Tenho 3, tenho uma toda pretinha também, a minha tininha. Então, gente, só resta Amo agradecer. gato, amo. Graças a Deus, eu gosto de tudo que eu tenho bicho. Agradecer a vocês. Também, mas particularmente gato. Por mais esse bom estudo, que corra tudo bem essa semana, né? Que o mundo encontre seu caminho de harmonia e que semana que vem a gente esteja aqui já até num ambiente planetário mais suave do que esse, né, gente? Beijo no coração de vocês. Então, vou encerrar daqui a gravação. Até semana que vem, gente. Beijo. Até semana que vem, Cris. Beijo.